Oi, gente. Vamos então hoje continuar aqui com os nossos testes afetivos, que é a nossa oitava aula, né? A aula número 7, nós demos início aos testes afetivos, falando sobre uma parte introdutória, ok? E demos um exemplo da comparação pareada, né? Um teste uma aplicação de comparação pareada, quando se mede preferência, né? Não mais saber qual que é mais ácido, qual que é mais doce, mais salgado. Não, aqui nós estamos trabalhando com o público, né? Não é mais discriminatório, é um teste de preferência, melhor dizendo, né? Um teste afetivo. Muito bem. O teste de ordenação é o mesmo processo que nós vimos lá quando a gente trabalhou com os testes discriminatórios, né? O objetivo, ordenar 3 ou mais amostras simultaneamente em relação à preferência do consumidor. Princípio do teste. O provador recebe todas as amostras simultaneamente, solicita que ordene as amostras de acordo com a sua preferência, né? Exatamente como nós vimos lá, aquele mesmo esqueminha, tá? Número de amostras. Eu estou repetindo aqui aquela aula lá, né? A aula que nós falamos sobre os discriminatórios em termos de testes, de teste de ordenação, desculpa. É uma técnica rápida que permite avaliar várias amostras numa única sessão, né? Comparação pareada são só 2. Eu posso avaliar até 6 amostras simultaneamente, né? Isso na teoria, né? Depende do alimento, como eu comentei lá. Se for um alimento mais picante, menor número de amostras. Se ele for mais soft, né? Assim, você pode trabalhar com mais amostras, né? O que limita isso? Né? Exatamente a fadiga dos órgãos sensoriais, por exemplo, a língua, né? Todas as nossas as células olfativas, né? As células olfativas são muito importantes, porque você sabe, através delas é que nós detectamos odores e aromas, ok? Muito bem. A desvantagem, não observância do grau de diferença entre as amostras. Eu sei que uma amostra A é diferente daquela, mas é pouco diferente, muito diferente. Ou seja, os princípios são os mesmíssimos que nós vimos anteriormente, né? Prepare a apresentação das amostras. Está tudo aqui exatamente como estava lá nos discriminatórios quando a gente falava de ordenação. Não vou ficar repetindo aqui, ok? Bom, os resultados também aparecem daquela mesma forma, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com quatro amostras A, B, C, né? E o provador 1, que nota que ele deu para A, que nota que ele deu para B, que nota que ele deu para C, que nota que ele deu para D. E assim sucessivamente, né? Se for o caso aqui, até 60 provadores, né? Um exemplo de aplicação, né? Vamos lá. O método de ordenação foi utilizado para determinar a ordem de preferência entre 4 formulações de iogurte, né? Então tem a formulação A, B, C e D, contendo aroma de coco de 4 fabricantes diferentes. Um grupo de 18 consumidores ordenou as 4 amostras utilizando uma ficha de avaliação, sendo que a amostra de maior preferência deveria ser classificada com o número 1, a segunda mais preferida com a 2 e assim por diante. Determinar se a preferência significativa entre as amostras em nível de 5% de probabilidade. Muito bem. Então foi feito o teste, né? A amostra A teve uma soma de ordem de 23, a B 38, a C 55 e a D 49. Então nós temos aqui as somas das ordens, né? Só começando agora uma análise do resultado, temos a soma das ordens. Nós vamos então à tabela, tá certo? A tabela está aqui, onde nós vimos ali os valores que estão aqui para 4 amostras e 18 provadores. Tem esses dados que estão ali, que transferimos para cá. Esses dados são os valores tabelados, vai variar de 34 até 56. Exatamente aquele mesmo sistema que nós usamos para ordenação em testes discriminatórios, né? Então a 23 está fora daqui, né? 38 está aqui, 49 e 55. Essas três estão dentro do espaço delimitado pela tabela, né? Esse aqui fora. E a conclusão qual é? A formulação A foi a mais preferida, a 5% de probabilidade, entre os consumidores. Não houve preferência significativa entre as amostras A, C e D. Por que essa foi a mais preferida? Que ela teve a menor
menor, soma, já que 1 era a preferida, né? Nota 1 a preferida, 2 em segundo lugar, 3 em terceiro, 4 em quarto. Então aquela que tem menos soma, quando ela fica fora, ela tem uma soma de ordem menor, quando ela está fora da tabela, é que é a preferida. E entre o que está dentro aqui do espaço da tabela, não há diferença significativa. É aquela coisa de matemática e estatística, né, gente? Em estatística, 38 é 38. Aqui está dizendo que 38 é igual a 49 é igual a 55. Né? Só para confundir bem a gente aí, brincadeira. Né? Estatística é uma coisa, matemática é outra. A matemática é só uma ferramenta da estatística, como nós já comentamos. Ok? Bom, agora terminamos os testes de preferência. Vamos para os testes de aceitação. Tá? Vocês já fizeram um teste desses aí na escola, tá certo? Eu vou citar apenas esse primeiro quadrinho aqui, ó, que a aceitação é o desejo de uma pessoa por adquirir um produto ou por consumir um produto. Ok? Muito bem. Temos dois tipos de escalas básicas. Né? Escalas balanceadas, né, são as mais empregadas, sendo consideradas mais discriminativas e questionadoras por apresentar igual número de categorias positivas e negativas. As não balanceadas, elas não têm essa preocupação com o balanço entre as frases, né, vamos dizer assim, ou entre os desenhos. Eu vou explicar melhor para vocês quando a gente tiver um exemplo. Né? Em termos de escala, quais delas nós podemos utilizar num produto? Né? Nós temos a escala hedônica, né? Métodos, melhor dizendo. Né? Qual método nós temos para avaliar a aceitação de um produto, ou medir a aceitação de um produto? Nós temos a escala hedônica, que vocês conhecem, ela pode ser verbal, que é a que vocês conhecem, a facial ou a não estruturada. Essas duas aqui, essa aqui eu falei só na aula, aliás, eu já comentei lá no introdução a essa disciplina nas primeiras aulas, né, e não estruturada eu não falei. Tá? Essa aqui vocês já conhecem de ter praticado aqui na escola. Uma escala de atitude ou escala de ação, né, também chamada de escala FACT, e a escala do ideal. Nós vamos ver um exemplo de cada uma aqui. Okay? As escalas hedônicas verbais são aquelas que são formadas por frases. Né? Quando a gente vai usar então esse tipo de escala verbal, a gente tem que evitar expressões ambíguas, ou seja, que dê duplo sentido. Né? Tem que ser extremamente menor número de palavras possíveis, menor número de palavras possível e bem clara. Né? E deve ser facilmente compreendida pelos provadores, que são os consumidores. Okay? Aqui nós temos um exemplo de uma ficha de avaliação de uma escala hedônica que é balanceada. Veja bem, ela tem 9 pontos, em uma escala de 9 pontos ou 9 categorias. Aqui, ó, essa aqui é que pode ser considerada número 1 aqui, ou 9. Ó, gostei extremamente, a oposta dela, desgostei extremamente. Essa aqui, desgostei muito, a oposta dela, gostei muito. Essa, gostei moderadamente, eu tenho aqui a oposta, desgostei moderadamente. Se eu tenho desgostei moderadamente, eu tenho que ter também a gostei moderadamente. Eu tenho a indiferente. Né? Então essa é uma escala hedônica balanceada. Ok? Exatamente por isso. Ela tem os opostos e tem um meio que é neutro, que é o indiferente. Tá bom? Essa aqui é uma de 7 pontos. A gente costuma dizer que a gente deve dar sempre preferência para as balanceadas e preferencialmente com a de 9 pontos. Por quê? Porque ela é mais explicativa para o consumidor, para quem está lendo. Né? E tem essa aqui que é de 5 pontos. Ela é menos explicativa. Né? Para você trabalhar com o seu produto num supermercado, por exemplo, de repente você pode usar essa aqui. Não é a ideal, né, gente? Não é a ideal, mas pode ser usada também. Eu gosto sempre de usar aquela de 9 pontos, que é aquela que vocês já utilizaram em algum momento aqui na escola. Ok? Aqui nós temos a escala hedônica por atributos. Olha aqui, ó. Ele pede para avaliar gostei extremamente, aquela mesma tabela de 9 pontos que nós vimos anteriormente, mas com relação à cor. Por exemplo, ele fala assim, ele olha a cor, ele fala, gostei moderadamente. Depois vê o aroma, tal, fala, desgostei ligeiramente. Sabor, gostei muito, e assim por diante, etc, etc, etc. Né?
A escaledônica facial, ela é utilizada muito para crianças, né? Ou para pessoas que têm dificuldade em entender corretamente, né, o significado das palavras, ou seja, pessoas que têm um nível cultural mais baixo, mas que é um público-alvo para você. Né? Eu já trabalhei 2 vezes com esse tipo de escala, mas só para criança. Tá? É muito interessante, a farra vale a pena. Esse aqui é o modelo que nós temos. Ó, né? Tem as carinhas aqui das crianças, e a gente mostra as carinhas para ela, dá uma explicada mais ou menos, né, e tal. E aqui faça um X dentro do quadrado abaixo da figura que melhor representa sua opinião sobre o produto. Esse aqui apaixonou pelo produto, esse aqui pôs até o dedo no nariz. Né? As crianças adoram mexer com isso. E criança é muito honesta, franca, né? Muito bom. Né? Uma escaledônica não estruturada. Tá? Eu vou voltar logo aqui para o exemplo, que é mais fácil para você. Veja bem, ela não tem números. Né? Ela mede 9 centímetros, que é um padrão. Você pode fazer a escala do tamanho que você quiser. Né? Ela não tem números e não tem um padrão de comprimento. Usa palavras aqui poucas. Né? Esse aqui seria o 0 e aqui seria 9, o pontinho aqui. Esse aqui são chamados, esses 2 pontos aqui, são chamados de pontos âncora. Eles ficam a 1 centímetro da extremidade. Apenas para dar uma referência para o provador. Tá? Avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou do produto. Né? Vamos supor que ele marcou aqui, ó, faz um xizinho aqui, um risquinho aqui. A gente vem com a régua e mede daqui até aqui. Isso vai virar número. Né? Essa aqui é muito interessante porque a pessoa não fica ligada em números. Né? Ela marca aqui, ela não sabe nem que nota que ela está dando. A não sei que ela tenha gostado demais que ela marca aqui. E aqui é o 0, né? Que ela não gostou nada do negócio. Né? Ok? Como é que é esse princípio desse teste, então, da escaledônica? Né? Aliás, da escaledônica. O consumidor recebe as amostras de forma monádica. O que é monádica? Individualmente, né? E sequencial. Tá certo? Cada hora ele recebe uma amostra. E elas são codificadas por 3 dígitos. Delineamento balanceado e casualizado. Avaliar a aceitação global e ou de atributos do produto, como a gente já viu. Né? Os provadores são selecionados ao acaso entre os membros da população de consumidores do produto, que é um teste afetivo. Né? Avaliação dos resultados. Eles podem ser feitos através de distribuição de frequência dos valores hedônicos, através de uma nova, que é a análise de variância, que nós já vimos lá na estatística, né? E também no mapa de preferência. Esse eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque esse aqui é um teste mais refinado e exige um conhecimento estatístico um pouco mais apurado. Vale apenas a citação para vocês. Tá? Mas para trabalhar em termos de fábrica, aqueles 2 anteriores lá funcionam maravilhosamente bem, ok? Então, a escaledônica, a gente costuma não colocar os números nela, coloca só parênteses, né? Depois a gente transforma em números. Você pode considerar que o gostei extremamente é o número 9, gostei muito 8, que é uma escaledônica de 9 pontos, e o gostei extremamente, desgostei extremamente 1. Ou o contrário, né? Você pode colocar 1, 2, 3, tal, 4, 5, tal, até um 9 aqui. Depende do gosto do freguês aí, né? Bom, e aqui então nós vamos encerrar essa aula, ok? E na próxima a gente volta a comentar com vocês aí sobre a continuação desses testes afetivos. Né? Essa paisagem também é da Serra da Canastra, né, gente? Um lugar muito bonito. Eu tirei essa foto. Não, essa não foi eu, não, estou mentindo. Eu tirei uma foto semelhante a essa não é minha, desculpa. Né? Eu mostrarei para vocês numa outra oportunidade. Vocês vão colocar uma perto da outra para vocês verem, ok? Obrigado a vocês. Até mais, até a próxima. Fiquem bem. Tchau.